Então vamos continuar a sequência de vídeos falando sobre os temas fé, obediência, quando virá o reino de Deus, que eu já comecei a falar nos 2 primeiros vídeos da série. Assista os vídeos da sequência para saber sobre o que eu estou falando. Então vou dar continuidade no curso de Galinhas Poedeiras Cria e Recria, para a gente poder entrar no reino de Deus, no reino dos céus, e obedecer e demonstrar a nossa fé fazendo o estudo, aprendendo, tendo a fé que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que a gente tem que ter. Por isso que eu estou usando Mateus capítulo 8 e vou descrever o capítulo 8 de Mateus inteiro na sequência dos vídeos, e vou falar sobre a questão do reino dos céus, como eu estou falando, o que significa reino dos céus. E a pergunta que eu tinha feito, que nós estamos estudando, para responder esta pergunta, é a pergunta que diz: quando virá o reino de Deus? Quando virá o reino de Deus e em que sentido? Quando virá o reino de Deus aqui na terra? Quando virá o reino de Deus e a gente participar do reino de Deus? Se é antes da morte, depois da morte? São várias perguntas. E da onde o reino de Deus vem? Essas perguntas que eu vou explicar no decorrer dos vídeos, porque eu tenho a resposta sobre esses assuntos que Jesus Cristo ele já me revelou estas coisas. Então eu vou começar a falar sobre o módulo 1 do curso de Galinhas Poedeiras Cria e Recria, para a gente continuar fazendo o curso da área de avicultura, para a gente poder começar um pequeno grande negócio, um novo negócio, para a gente sair do mundo, que é sobre esses assuntos que eu tenho falado nos vídeos anteriores desta série. E daí eu vou começar a falar do módulo 1, que é a introdução do curso. Então, neste módulo inicial, você obterá informações e estímulos para estudar este curso. Saberá quais são os pontos importantes que serão abordados de forma detalhada ao longo deste livro, porque o curso ele vai ser ministrado em forma de livro, como eu vou demonstrar agora a capa do livro. Então, nós vamos aprender este curso. E que poderão ser complementados com a parte prática do curso. A parte prática seria em forma de DVD. Que é filmes que demonstram na prática, para a gente ter tanto a parte teórica como a parte prática visível, para a gente entender como que funciona todo o aspecto de criação de galinha poedeira. Mas depois que eu tiver condição, eu coloco os filmes deste curso e dos outros cursos que eu tenho, que eu vou também
colocar aqui no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, eu vou colocar os filmes que eu tenho também dentro do canal para as pessoas assistirem os vídeos cursos. Então, as galinhas poedeiras são aves destinadas à produção de ovos e vivem em quintais, chácaras, sítios, galinheiros comuns, em chão de granjas, em gaiolas coletivas e individuais. Então, a gente pode criar galinha poedeira em qualquer lugar, não tem uma coisa muito bem estruturada que a gente tem que montar. Então, existe uma diferenciação. Então, vamos ver qual que é essa diferenciação agora. Para a reprodução, é necessário que na granja tenha presença de galos. Então, para ter uma reprodução desse animal, é preciso que haja o galo, o macho, junto com a galinha, que é a fêmea. Assim ocorre os acasalamentos e os ovos são galados. Galados quer dizer fertilizados. Vamos ver agora outra diferenciação. Para a produção de ovos, para consumo, sua presença é indispensável. Inclusive, os ovos têm melhor conservação quando estéreis. Então, aqui, para que os ovos sejam galados, que quer dizer fertilizados, é preciso que haja presença do galo junto com a galinha. Este é um ponto. O outro ponto da diferenciação seria que para produzir ovos para consumo, a presença do galo não é indispensável. É indispensável. É indispensável. Não precisa ter o galo junto com a galinha. E, inclusive, os ovos têm melhor conservação quando estéreis. Quando ele não é fertilizado, quando o ovo não é fertilizado. Então, são essas duas formas que já temos que começar a pensar e a entender para poder questionar e aprender sobre a criação de galinhas poedeiras. Então, já está registrado aqui no vídeo que eu estou fazendo este detalhe. E daí, se precisar, eu retorno de novo em outros vídeos. Mas já está gravado e registrado esta questão. Então, eu vou dar sequência nos outros assuntos para poder continuar falando a respeito de várias coisas ao mesmo tempo. E mostrando a verdade sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, que está sendo, hoje em dia, difundido um evangelho anátema, um evangelho maldito, como está escrito no livro de Gálatas. Um evangelho adulterado, um evangelho do cristianismo que as outras raças, os outros povos, as outras culturas, as outras religiões têm, das pessoas do mundo, têm questionado a religião cristã nesse sentido, mas não é isso que eu vou falar agora.
Então, eu vou continuar lendo Mateus capítulo 8, porque nessa sequência de vídeos da série, estou falando sobre obediência, sobre fé, sobre o reino de Deus. Então, vou continuar aqui o versículo. Vou continuar falando do versículo 3 do capítulo 8 de Mateus. No versículo 1, eu já falei que a multidão estava seguindo Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele estava descendo do monte. Já dei minhas considerações em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, eu falei que para haver uma limpeza, uma mudança, existe a figura do leproso. E hoje as pessoas são todas leprosas. E quando a pessoa está doente, está com os espíritos malignos do corpo, para ela poder ser curada dos seus males, tanto espiritual como carnal, a pessoa ela tem que mudar de vida. E para isso ela tem que adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois a pessoa tem que dizer, falar, pedir para o Senhor, com S maiúsculo, que é Jesus Cristo, pedir para Ele desta forma: se quiseres, podes tornar-me limpo. Ou seja, se Jesus quiser curar a pessoa, limpar todos os males, todos os pecados do corpo, a pessoa tem que fazer esta segunda providência, que seria pedir para Jesus Cristo, que diz assim: Senhor, se quiseres, se Jesus quiser, podes tornar-me limpo. Então a pessoa, o ímpio, o injusto, o desgraçado, porque quem não está dentro da igreja, ele é desgraçado, porque ele não tem graça. Então ele é um desgraçado. Quem não tem graça, ele não está salvo. Então ele é um desgraçado. Para ele ser limpo de todos os males, essa pessoa mundana, ela tem que fazer essas perguntas, esses detalhes. Então, este indivíduo, ele tem que agir assim. Então, para a pessoa se tornar limpa, ela também tem que fazer outro fator que eu já expliquei. Eu só estou dando um resumo do que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então, para não ficar muito longo, eu vou entrar agora numa questão nova. E para seguir, porque eu estou dando uma linha de pensamentos que a pessoa tem que fazer, porque o praticar, fazer e seguir, porque o praticar, o cumprir, praticar e cumprir não precisa mais, precisa aguardar, fazer, obedecer, seguir, porque fazer e o querer, como está escrito no livro de Filipenses capítulo 2 ou 3, não vem das pessoas, vem de Deus. E Deus, como Deus está dentro da gente, então nosso corpo não é mais nosso, é de Jesus Cristo. A igreja é o corpo, é o templo. Então, para manter o templo que é o corpo humano, que não é mais nosso, em ordem, nós temos que se alimentar bem. Então, este é o outro aspecto, por isso que eu estou reunindo a questão da alimentação e a questão religiosa espiritual cristã, dentro da igreja, que é o corpo. Como eu sou sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque,
Então, eu tenho que prestar contas a respeito deste assunto para todas as pessoas, porque eu tenho a obrigação de cuidar dos corpos das pessoas, porque o corpo é o templo de Deus. E como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, que diz que quem destruir o templo de Deus será destruído. Então, eu não quero que você seja destruído. Por isso que eu estou ensinando todas estas questões, misturando a parte de alimentação natural, agroecológica, com a questão religiosa, espiritual, carnal. Então, eu vou começar a falar dos alimentos que curam a mente, o corpo, a alma e o espírito, com E minúsculo. Porque, para mim dar sequência nesse pensamento, para demonstrar o que significa fé, o que significa obediência, o que significa reino de Deus e o que significa os outros parâmetros que eu estou encaixando dentro desses vídeos da série que eu vou batizar como nome de fé e obediência nos títulos dos vídeos que eu vou postar no canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, nós vamos começar a falar novamente, porque nós temos que repetir várias vezes para deixar bem claro estas questões, depois ir passando para frente, porque são muitos materiais, muitos depoimentos, muitas informações. Então, esses alimentos que curam a mente, que é pertinente, é isso que eu estou falando. No capítulo de Mateus, capítulo 8, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2, porque está escrito assim: E eis que veio um leproso. Então, hoje as pessoas, elas são consideradas como leprosas perante a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas, elas têm que fazer igual o leproso que está escrito aqui fez, tem que adorar a Jesus Cristo e a Deus. Então, estou mostrando como a gente tem que fazer para adorar Deus e Jesus Cristo, que é saindo do mundo. Então, estou expondo todas essas questões. Então, nós temos que dizer assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, estou mostrando como a pessoa tem que se limpar. Porque Jesus, ele vai providenciar esta limpeza do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, da sua mente, da sua vida, do seu coração, do seu modo de pensar desta maneira. Então, agora estou apresentando a continuação do curso de alimentação. Então, por isso que eu estou falando, os alimentos que curam a mente, o corpo, a alma e o espírito com E minúsculo, começa a ser revelado através da passagem que está escrita em Lucas, capítulo 17, versículo 5, que os apóstolos, eles falaram assim: disseram então os apóstolos ao Senhor. Os apóstolos perguntando a Jesus Cristo: acrescenta-nos a fé. Então, estou mostrando como nós devemos se comportar para receber a fé. Mas aqui é uma parte que os apóstolos eles estavam querendo ser acrescentados na fé, que depois nós vamos falar sobre isso. Agora estou falando a respeito do assunto de fé e obediência. Este assunto para acrescentar a fé é um assunto mais avançado. Então, o que eu posso dizer agora sobre esse aspecto? Depois eu vou explicar como acrescentar a fé, mas no futuro, nos próximos vídeos. Então, o manual da fé dos cristãos é a Bíblia. Então, para acrescentar a fé, você tem que utilizar a Bíblia Sagrada Cristã.
em primeiro lugar. Agora, eu vou demonstrar o outro manual, que seria o manual da alimentação do homem, para poder manter o corpo, que é o templo de Deus, funcionando corretamente. O manual dos alimentos vivos, porque o alimento ele é um produto vivo que foi Deus que criou. O alimento não é uma coisa morta que você consome igual dinheiro, carro, casa, celular, uma coisa que você tem prazer em assistir, por exemplo, canais de pacotes de operadoras, que tem muitos canais, Disney World, que eu já vi pessoas indo lá no shopping center e fazer plano para poder assistir filmes dentro do celular e ficar perdendo tempo com porcaria que não leva a nada. Por isso que as pessoas são ignorantes, elas estão leprosas. Então, o alimento que estou falando é esse, o alimento vivo, o alimento da salvação, para você entrar no reino dos céus, não entrar no reino do inferno, como está todo mundo vivendo, está todo mundo seguindo. Então, os alimentos vivos é um livro completo que ensina todo o conhecimento que se deve ter para se lidar com a terra. Então eu vou mostrar tudo isso dentro dos livros da Bíblia e os livros que eu vou utilizar que representa aquilo que está escrito dentro da Bíblia, que são os livros que ensinam a cuidar da terra para poder produzir alimentos, para cuidar do corpo que é a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, que é o corpo humano, que é o corpo fisiológico, que é o corpo carnal, que é o corpo que a gente vive. Então o reino dos céus está dentro da gente, como estou explicando no trabalho que eu fiz, que eu estou unindo, alinhando todas estas coisas para demonstrar o modo de vida que você está vivendo está errado. Por isso que eu estou procurando adeptos que creem nestas coisas que eu estou falando. Porque não adianta nada eu falar tudo isso e a pessoa virar as costas e ir embora. As pessoas rejeitarem a palavra do nosso Deus Pai, nosso Deus Filho e nosso Deus Espírito Santo. Essas pessoas não têm mais salvação. Então, eu estou falando para as pessoas que compreendem, entendem e querem, que o querer e o fazer vem de Deus. Querem fazer isto que eu estou falando, que Deus está mandando e que ninguém quer fazer. Então, esses alimentos, eles trazem o conhecimento da palavra que eu estou falando, porque provém da terra, porque a terra é a criação de Deus, para a gente poder entender os evangelhos que estão escritos dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Porque se a pessoa não cuidar do corpo como tem que ser cuidado, igual eu estou demonstrando, ela se torna injusta, pecadora, imunda, suja, maligna, perversa, corrupta. Ela se torna um demônio, porque as doenças vêm dos seres malignos, que são os espíritos imundos. O diabo, o demônio, Satanás. E a pessoa ela não consegue se curar nem espiritualmente, nem fisicamente, porque ela está vivendo e agindo errado. O pensamento dela não é correto. Por isso que a pessoa tem que entrar numa igreja para ela corrigir esses defeitos. Então, esses defeitos que eu estou demonstrando, apresentando. Então,
a terra foi dada e herdada. Nós que somos cristãos, nós herdamos a terra. Então nós temos que aprender a cuidar, saber o que significa a terra. Nós temos que estudar a terra, o solo, aonde a gente vive. Porque Deus deu para a gente a terra, como está escrito em Mateus capítulo 5. Os mansos, que são os pobres, herdarão a terra. Está escrito dentro da Bíblia. Não estou inventando. Não estou inventando nada. Tudo que eu falo que as pessoas não entendem está dentro da Bíblia. É que as pessoas não param para pensar, porque elas têm uma vida mundana, agitada, têm uma vida corrida, têm uma vida acelerada, têm uma vida que não para ficar meditando e refletindo igual eu faço. Esse que é um dos meus segredos. Já estou 4 anos nessa entoada. Eu fico o dia inteiro pensando. Eu não fico o dia inteiro trabalhando com o corpo. Eu trabalho com a mente. Por isso que hoje em dia Jesus me deu esse poder, essa liberdade para mim poder falar aquilo que Deus, Jesus, quer que todo mundo ouça. Que quer que todo mundo saiba. Então, a terra foi dada por Deus para os homens herdá-la. Quais homens? Os homens cristãos, não os homens ímpios. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Está acontecendo ao contrário. Quem está herdando a terra são os ímpios, não são os cristãos. Cristão não é dono de nada. Para mim poder plantar e fazer um alimento de alta qualidade nutricional, tem que comprar uma terra, um solo. Como é que o pobre vai comprar uma terra e um solo se não tem dinheiro? Está tudo na mão do rico. Então, nós temos que avaliar todos esses assuntos. É um assunto atrás do outro. A gente começa a falar, daí vai vindo os pensamentos que Jesus vai revelando. Daí eu vou expondo através da minha boca. Porque eu sou a imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus vivo, da Bíblia. Que Ele criou o homem conforme a imagem e a semelhança dele. Então, Deus tem que ter boca, tem que ter língua, tem que ter dente, tem que ter lábio, tem que ter nariz, olho, ouvido, para pensar, tem que ter cabeça, cérebro para pensar. Se nós somos iguais a Deus, Deus Pai verdadeiro, mas como que Deus Pai é igual a um homem? Como é que Deus Pai ele é a imagem e a semelhança do homem fisicamente? Porque aqui nós estamos presos dentro de um corpo carnal aqui na Terra. E no céu não existe o corpo carnal, existe o corpo espiritual, que é a imagem e a semelhança. Então, só que a diferença do corpo celestial, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, é diferente do corpo carnal. Porque o corpo carnal ele é corruptível e o corpo celestial de luz ele é incorruptível, mas a semelhança, a aparência é a mesma. Nós vamos vir com essa aparência. Por exemplo, quando eu for ressuscitado entre os mortos, eu já sou ressuscitado entre os mortos. Daí, quando eu morrer fisicamente, eu vou dormir. E depois Jesus vai me ressuscitar espiritualmente.
mas vai me ressuscitar com um corpo glorificado, que é o corpo dele, que é o corpo de luz. Então, eu não vou ter mais esse corpo carnal, a matéria não vai existir, mas a aparência física exterior é a mesma. Eu vou nascer com essa, eu vou ressuscitar com essa, o meu corpo vai, porque todo mundo precisa de um corpo. A alma precisa de um corpo para poder habitar. Então, eu vou ter essa aparência aqui do meu rosto. Como você vai ter sua aparência do seu rosto. Você vai ser ressuscitado desse jeito, mas não na questão da matéria, da origem, do elemento químico. É o elemento espiritual, que é o elemento celestial. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Continue assistindo os vídeos para saber mais. A paz do Senhor.